Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números, sou o professor Augusto, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos, tá gente? Ative o sininho de notificações para ficar sabendo aí por dentro dos assuntos aí que eu ser abordado futuramente, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje eu vou falar do módulo 47, prismas, né? Tá? Considerando vários tipos de poliedros, há outros que conhecemos como prisma. A seguir, mostramos a imagem de alguns prismas. Então, veja só, aqui nós temos 5 modelos de prisma, né? Aqui eu tenho 3 prismas retos e aqui eu tenho 2 prismas oblíquos, gente. Prisma oblíquo são prismas que tem um ângulo menor que 90 graus. É um prisma meio decaído. Veja só que isso aqui é um prisma meio decaído e esse aqui também é um prisma decaído, tá? E o prisma, gente, ele é conhecido de acordo com o número de lados da base, né? Isso aqui é a base hexágono, é um prisma de base hexagonal, né? Isso aqui é a base quadrangular, isso aqui então é um prisma de base quadrangular. Aqui a base é um triângulo, então é o conhecido como prisma de base triangular, né? E assim sucessivamente, ok? Eles possuem certas características comuns, sendo duas delas muito evidentes, né? Primeira, as faces laterais são formadas por quadriláteros em forma de paralelogramas, isto é, com pares de lados opostos paralelos. 2. Apresentam duas faces paralelas, né? Exatamente iguais, chamada de base. Então nós temos aqui, ó, base, né? Faces paralelas da base. Face lateral. Essa parte aqui, essa face lateral. Essa aqui também é uma parte da face lateral. Essa aqui é uma face lateral também. E a de trás aqui é outra face lateral, né? Neste momento estudaremos o prisma cujas as faces laterais são apenas retângulos, isto é, prisma retos. Para identificar e nomear um prisma, basta analisar qual polígono forma a base, como eu falei logo após, né? No começo da aula eu falei sobre a base, né? Um prisma conhecido de acordo com a sua base. Veja alguns exemplos a seguir. Prisma triangular, prisma cujo polígono da base é formado por triângulos. Prisma hexagonal, prisma cujo polígono da base é formado por hexágono, e assim sucessivamente, ok, gente? Se a base for um pentágono, vai ser um prisma pentagonal, e assim por diante. É fácil perceber que, se há uma infinidade de polígonos, há também uma infinidade de prismas, né? Com relação a esses elementos de um prisma, consideramos que, sendo ele um poliedro, possui vértice, aresta e face, né? Além desses 3 elementos, destacamos as bases e as faces laterais. Veja na figura. Então, aqui nós temos a aresta, que são os segmentos que ligam um vértice ao outro, né? Tá? Base, né? Face lateral, tá de azul, e o vértice é o pontinho aqui que interliga os segmentos, né? E aqui nós temos a aresta, ok? Continuando aí. Aí cai no módulo 47, né? Exercício de aplicação, tá? Não esqueça aí de copiar a resolução da aplicação e fazer o exercício proposto, ok? Vamos lá, questão número 1. Todos os poliedros indicados para montagem no módulo 45, que são de cor vermelho, são exemplos de prisma, né? Usando esse sólido como referência, analise com cuidado cada característica pedida a seguir e conclua algumas curiosidades que podem ser úteis, né? Então, o número de vértices em cada base de um mesmo prisma é sempre o mesmo, né? Então, para a gente responder aqui, eu vou desenhar um prisma aqui para vocês, só para a gente ter aí a noção, né, gente? Vou desenhar aqui um cubo, não vai sair perfeito, tá? Eu fiz muito grande a linha, né? Vou fazer um cubo pequeno, porque aqui o espaço não é pequeno. Então, vou desenhar aqui um cubo, bem aqui. Pronto. Não vai ser perfeito não, tá, gente? Porque eu tô desenhando com o mouse, aí dá uma distorção. Pronto. Ligar aqui as arestas. Pronto, nós temos aí um cubo, né? Então, olha só. A letra A, o número de vértices em cada base. Vértices são aqui, nesses pontinhos aqui, ó. Ok? Tá? É o mesmo de um mesmo prisma. É sempre o mesmo, né? Então, o número de vértices em cada base de um prisma.
é sempre o mesmo? Sim, né? Aqui, ó, tem um 4 embaixo e 4 em cima, certo? Então, sim. B, para contar o total de vértice, são as linhas, são os pontos, né, que interligam as arestas, vértice de um prisma. É correto afirmar que basta calcular o dobro do número de vértices de uma base? Sim, ó, se aqui embaixo eu tenho 4 vértices, né, o dobro de 4 é 8. Então eu tenho 8 no total, porque eu tenho mais 4 em cima. Então sim. Ok? Se o número de arestas de uma base é sempre igual ao número de arestas da outra base, 4 embaixo e 4 em cima, sim, né? Que por sua vez será igual ao número de arestas que o universo oposto às duas bases, sim, ó, oposto, né? Tenho essa base aqui oposta a essa, e tem 4 arestas que interligam ela, então sim. D. Para contar o total de arestas de um prisma, é correto afirmar que basta calcular o triplo do número de arestas de uma base? Sim, né? Porque olha só, eu tenho 4 embaixo, 4 em cima da aresta e 4 na lateral. Então, se eu tenho 4 embaixo e o triplo de 4 é 12, então eu tenho 12 arestas. Então, confere, né? Sim. O número total de faces laterais, né? Nesse caso aqui eu tenho 4. É igual ao número de lados do polígono da base? Sim, se eu tenho 4 faces laterais, eu tenho então 4 lados do polígono. F, se um prisma tem sempre duas bases paralelas, né? Base paralela, uma aqui embaixo e outra em cima. O número total de faces é 2 unidades maior que o número de lados do polígono da base, né? Certo? Então vamos lá, só escrever aqui se o prisma tem duas bases paralelas, ok? O número total de faces é 2 unidades maior que o número de lados da base do polígono, sim, né? Certo? Então tem uma base inferior aqui é superior, né? E na lateral aqui tem um 4. Então as 4 faces aqui é o dobro da base. Então sim. Ok? Continuando. 2. A figura apresenta o prisma, né? Complete o quadro com o que é pedido. Aproveite para verificar se as conclusões obtidas no exercício anterior são verdadeiras, né? Então tem um prisma A, B, C e D. Aí no prisma A, que é o número de vértices, número de arestas e número de faces, né? Tanto A, B quanto a D. Então vamos lá. Então o prisma A, o número de vértices, né? Então veja só, aqui a base é um hexágono. Então se a base é um hexágono, então eu tenho 6 vértices aqui embaixo e 6 vértices em cima, então dá um total de 12, né? O número de arestas, né, é o triplo da base, né? Lembra que já viu? O número de arestas de um poliedro é o triplo da base. Se na base tem um 6, então o triplo de 6 é 18, né? Pô, olha só, para conferir. 6 embaixo, 6 em cima e 6 na lateral, dá 18. Tá? O número de faces, como é um pentágono, um hexágono, eu tenho 6 faces laterais, 7 embaixo, 8 em cima, 8 faces. O prisma B, pentagonal, então tem um número de vértices 5 embaixo e 5 em cima, totalizando 10. Tá? Aqui, o número de aresta, né, é o triplo da base. Então, o triplo de 5 é 15, então vou ter 15 arestas. Tá? E o número de faces, como é um pentágono, eu tenho 5 faces laterais, 6 com a de baixo, 7 com a de cima. O prisma C é um quadrilátero, né? Certo? O número de vértices tem 4 embaixo e 4 em cima, totalizando 8, né? O número de aresta é o triplo da base, então 3 vezes 4, 12. Então eu tenho 12 arestas, né? E o número de face, como eu tenho 4 na lateral, uma embaixo 5 e uma em cima 6. 6 faces, né? D, a base é um triângulo, né? Então eu tenho 3 arestas embaixo, né? 1, 2, 3, com mais 3 em cima dá 6.
Desculpa, 6 vértices, né? Vértice é o pontinho que está aqui, tá, gente? Estou confundindo. É o pontinho que está aqui. Então, tem um 3 pontinhos aqui embaixo, formando os vértices. E tem um 3 pontinhos aqui em cima, formando os vértices também, que dá um total de 6. O número de aresta, agora sim, né? O número de aresta, eu tenho 3 embaixo, então é o triplo, né, da base. O triplo da base é 9. Então, eu tenho 3 embaixo, 3 em cima dá 6, com mais 3 na lateral aqui, dá 9. E o número de face, né? Então, como a base é um triângulo, temos 3 faces laterais, 4 com a de baixo, 5 com a de cima. Ok? Continuando aí. 3. Certo prisma tem uma base formada por um polígono de 7 lados. Então, é correto concluir que o número total de arestas desse prisma é... Então, veja só, gente, um prisma é formado por um polígono de 7 lados, né? Então, a base dele é um heptágono, né, que tem 7 lados embaixo, certo? Então, o número de aresta é o triplo da base. Se é um polígono que tem 7 lados, então ele é um heptágono e tem 7 arestas embaixo. Então, as arestas é o triplo da base, né, que é 7. Então, o triplo de 7 é 21. Então, aí a letra D. Ok? Certo? Lembra que a gente viu o exercício, a questão número 2 lá, que tinha, né? Quantas arestas tem um prisma, né? Então, se um prisma, a base dele, as arestas é o triplo da base, se a base é um hexágono, é 18. Então, se é um heptágono que tem 7 lados, né? A base, então, as arestas é o triplo da base. Então, 3 vezes 7 é 21. Letra D, ok? 4. Considere um prisma de base octogonal. Tomando como referência o nome, né? Acho que é um nome. Só um minutinho, gente. Não dá para me ver aqui a letra, tá? Que eu esqueci de colocar aqui. Não dá para me ver por causa do aplicativo. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Já volto aqui para vocês. Só um minutinho. Ok, tomando como referência o nome desse prisma, responda o que se pede, né? Qual o nome do polígono da base desse prisma e quantos lados tem a base dele, né? Então, seria ortogonal, claro que é um octógono e tem 8 lados, né? B, dê o total de vértices desse prisma. Se é octógono, eu tenho 8 embaixo e 8 em cima, né? Então, um total de 16 vértices, né? D, C, dê o total de aresta desse prisma, né? Veja que o total de aresta é o dobro de lados da base, o triplo de lado da base. Então, se é 8, então vai dar 24 arestas, ok? D, o total de faces dessa base. Então, como é um octógono, eu tenho 8 faces laterais, 9 cá de baixo, 10 cá de cima, tá? 10 faces. 5. Imagine um prisma que possui ao todo 12 faces. Com base apenas nessas informações, calcule quantos lados terá um polígono de base desse prisma, né? Explicando qual raciocínio pode ser feito para descobrir essa informação. Então, imagine um prisma que possui 12 faces, né? Está dizendo, com base apenas nessa informação, calcule quantos lados terá o polígono da base. Então, se tem 12 faces, vai ter 12 lados do polígono da base, né? Que é que explica, então vai ficar da seguinte forma. Do total de 12 faces, subtrairemos 2 bases. Com isso teremos 10 faces laterais, né? Em contrapartida, cada face lateral de um prisma corresponde a um lado da base. Como são 10 faces laterais, então teremos 10 lados do polígono da base, ok? 6. A seguir temos a figura de um paralelepípedo e de um cilindro. De certa forma, são figuras que possuem ao menos um par de faces paralelas, né? Seguindo as características de um prisma, explique a razão pela qual o cilindro não é um prisma. Então vai ficar da seguinte forma, gente, tá? Apesar de apresentar duas faces paralelas e iguais, elas não são polígonos, tá? Mas sim círculos. Além disso, não possui faces laterais em forma de paralelogramas, ok? Beleza? Bom, gente, nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.